Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 11, que na Nova Almeida atualizada diz assim: Abre as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor. Ficamos ricos, e os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados. Um eu chamei graça e o outro união, e apacentei as ovelhas. Em um mês destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário. Se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro, na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito completamente cego. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho totalmente cego. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ao iniciarmos de mais um dia, nós o fazemos na tua santa e gloriosa presença, reconhecendo que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado vida, tem nos concedido o privilégio de vivermos para a tua glória. Hoje podemos acordar, levantar, respirar, agradecer ao Senhor pela noite de descanso, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pelo alimento sobre as nossas mesas, pela vida plena e abundante que temos em Cristo Jesus. Podemos te louvar e te bendizer pela salvação que temos em Cristo, pelo livre acesso que temos à tua presença, Senhor, pelos méritos do Senhor Jesus. Muito obrigado, porque em Cristo somos reconciliados com o Senhor. Em Cristo nos aproximamos de ti com ousadia, com alegria, com fidelidade e com reverência. Em Cristo Jesus, podemos nos achegar diante do seu trono. Tua palavra nos garante que não há dado entre os homens
nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não é por João, não é por Pedro, não é por Paulo, não é por Nicodemos, não é por Maria, não é por nenhum outro, a não ser por Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te louvamos pela tua palavra, a Bíblia Sagrada, em seus 66 livros, que nos revela o plano redentor de Cristo, o plano redentor do Senhor em Cristo Jesus. Muito obrigado pela tua palavra que nos fala, que nos orienta, tua palavra que corrige-nos, tua palavra que nos alerta dos perigos, tua palavra que nesta manhã traz sobre nós o juízo sobre os maus pastores, sobre aqueles que estão à frente do teu povo e não cuidam como o Senhor deseja. Que o Senhor nos permita termos pastores segundo o teu coração. Que o Senhor nos dê pastores que nos amem, que intercedam por nós, que cuidem de nós, que nos apacentem. Pastores que nos ensinem, que nos corrijam, que nos admoestam, mas que nos amem e que deem as suas vidas por nós. Que possamos também aprender a amá-los, a respeitá-los, a valorizá-los, a honrá-los como ao Senhor. Clamamos nesta manhã pelos nossos lares, que cada um dos nossos lares, das nossas casas, seja um local de culto, de refúgio e de adoração. Que haja paz, que haja harmonia, que haja reconciliação, que haja perdão. Clamo ao Senhor pelos enfermos, por aqueles que estão fazendo tratamentos, por aqueles que estão aguardando liberação de cirurgias, de exames, de consultas. Que o Senhor vá diante de nós e libere, através do plano, através do SUS, da maneira que o Senhor quiser, todo o tratamento. Que o Senhor abençoe a equipe de médica, a equipe de enfermagem, para que sejam instrumentos nas mãos do Senhor, para restaurar a saúde do teu povo. Clamo, Senhor, por aqueles que vão passar procedimentos hoje, que vão passar por cirurgias. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor traga paz aos nossos corações e nos dê vitória. Clamo por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, desassossegados, que a paz que excede todo o entendimento venha sobre cada um de nós e que o Senhor nos dê vitória no dia de hoje e nesta semana. Clamo pela tua igreja, que o Senhor fortaleça a tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, sustenta a tua igreja, dá fidelidade à tua igreja, que a tua igreja seja uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que vive e proclama o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Clamo que o Senhor dê crescimento à tua igreja, que o Senhor envie obreiros, trabalhadores para a tua seara. Quero agradecer ao Senhor pelo final de semana, pelos dias que estivemos reunidos para a glória do teu nome, que possa frutificar, que possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome. Que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, em seus 66 livros, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Que o Senhor assim nos abençoe, nos dê uma semana cheia de graça, cheio da tua presença, que a tua palavra encontre lugar em nossa mente e em nosso coração, e que assim possamos caminhar para a glória do teu nome. Assim que oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.